O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, devotos do nosso seráfico Pai São Francisco, hoje a liturgia nos fala de leprosos. O nosso seráfico Pai São Francisco, no momento da sua conversão, ali quando ainda estava entendendo o projeto de Deus para a sua vida, ele encontrou com um leproso. Esse momento foi muito marcante na vida do nosso seráfico Pai São Francisco, porque ele venceu a si mesmo. Ele diz no seu testamento que Deus o levou para junto dos leprosos e ele fez misericórdia com eles. E aquilo que antes era difícil, era amargo, se tornou em doçura da sua alma. E por isto ele venceu a si mesmo. Porque na época de São Francisco, realmente a lepra era algo muito difícil e não tinha cura, as pessoas iam definhando tudo isto, e ele enfrentou a si mesmo. Se aproximou, abraçou, beijou o leproso, enfrentando tudo aquilo que são as barreiras que nós criamos para nos aproximar do outro. E ao vencer isto, ele entendeu que esse era o projeto de Deus, que ele devia viver entre os menores, viver entre os excluídos. Ele deixa tudo, deixa toda a cidade de Assis, a fortaleza da cidade de Assis, toda a segurança, e vai viver entre os leprosos, cuidar deles, lavar, colocar as ataduras, tudo isto, cuidando, esforçando para se aproximar ainda mais dos leprosos. Meus queridos, hoje queria que nós pudéssemos realmente pensar sobre isto hoje, com esta relíquia do nosso seráfico Pai São Francisco. Eu gostaria agora que os ministros pudessem acender as velas aqui, nesta vela, perto da relíquia do nosso seráfico Pai São Francisco. E que esta luz vai chegar até você, nas velas que vocês receberam. Então eles vão acender as suas velas. Eu gostaria que vocês pensassem justamente como um símbolo desta relíquia de São Francisco se aproximando de você. Esta relíquia sendo justamente uma luz, né? Te ajudando a perceber esta luz
que é nosso Senhor, que é luz verdadeira para nós, que é luz que brilha para nós. Então, eu gostaria que você pudesse agora acender a sua vela, né? Pensar e fazer o seu encontro com esta relíquia do nosso seráfico Pai São Francisco, ele que venceu a si mesmo, indo até o leprosário, indo ao encontro dos leprosos. Encontrar os leprosos, servir a eles. A liturgia de hoje nos fala de leprosos. Meus queridos, em alguns momentos da nossa vida, parece que nós vamos morrendo pouco a pouco, lentamente. A vida desmorona e às vezes não conseguimos acompanhar os pedaços da nossa vida que vão se perdendo. Na época de Nosso Senhor, era mais difícil ainda para os leprosos. Eles não podiam ir ao templo, fazer as orações, tinham que viver longe da cidade, juntos, e vão se definhando, vão se acabando. E esse conjunto de leprosos, são 10, né, que vão ao encontro de Nosso Senhor, então já é uma comunidade, eles se encontram com Nosso Senhor. E às vezes nós, em nossa vida, nós lutamos para encontrar uma razão para continuar a nossa vida. Essa pandemia às vezes fez com que nós pensássemos muito sobre a nossa vida. E ao pensar sobre isto, muitas vezes nós nos perdemos. Então, às vezes a pessoa enfrenta a si mesmo, né? E foi percebendo que foi ficando de lado, foi ficando isolado. E assim, parece que outras pessoas ficaram com medo de se aproximar da gente. Isso criou um obstáculo em nós. Muitas pessoas ainda estão enfrentando isto. Na linguagem da Sagrada Escritura, o leproso é justamente essa situação existencial de isolamento, essa situação de desprezo, de não poder frequentar a comunidade, de estar longe da comunidade. Às vezes nós nos sentimos que estamos morrendo, que estamos sendo deixados de lado, que somos incapazes. Isso vai doendo por dentro, isso nos machuca. E quando nos sentimos assim, parece que estamos morrendo, porque essa inutilidade nos machuca muito. Então, na vida, nós corremos esse risco de não acreditar na cura que esses leprosos tiveram. O leproso que curou o nosso seráfico Pai São Francisco de toda aquela repugnância. E nosso Senhor que cura esses leprosos, só Ele pode curar esses leprosos. Todos foram curados, todos os 10 foram curados. Apenas um voltou para agradecer a nosso Senhor. Ou seja, este encontrou a salvação, encontrou a vida eterna. Nosso Senhor diz: tua fé te salvou. Então, mais do que esta cura física, ele encontra salvação. Por isto que este Evangelho nos ajuda a olhar para dentro de nós, a olhar se nós estamos precisando ser curados. Como está a sua fé? O que significa a sua fé? O que é esta fé para você? Aqui me parece que reside justamente nesta humildade que faz reconhecer que eu não sou tudo e que a vida foi me dada de presente, foi me dada gratuitamente e por isso é uma ação de louvor. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, seja depressão, seja pânico, seja qualquer outra situação psicológica, e nos sentimos isolados. Mas Deus cura, nosso Senhor cura. Então, eu queria que você agora pudesse pensar um pouco sobre isto, sobre sua própria vida.
se você está precisando ser curado por dentro, curado no seu interior, na sua vida, ou até mesmo por fora. Quem sabe não está precisando de uma cura realmente por fora, alguma coisa que esteja doendo, enfim, uma cura exterior. Às vezes nós precisamos disso também, de uma cura exterior, ser curados, como esses leprosos foram curados. O que nós não podemos fazer é esquecer de agradecer a Deus, de ter esse olhar de agradecimento a Deus. Por isso, meus queridos, às vezes nós enfrentamos dificuldades. Então, pensa nas suas dificuldades, ou se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, complicado, um momento que não está fácil, que não está passando, né? E às vezes parece que demora, parece que aquela noite não termina nunca. Então, pensa nisto, vai existir um amanhecer. Esta luz é símbolo disto. Essa luz é luz para a sua vida. Por isso, quero que você possa pensar nessa luz, né, como essa presença do Senhor. Como que Deus age no outro dia. Quando o medo chegar, eu nada temerei, nada temerei. Quando o desespero chegar, eu confiarei, em ti confiarei. Quando o medo chegar, eu nada temerei, nada temerei. Quando o desespero chegar, eu confiarei, em ti confiarei. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. E ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê frutos, e não haja alimento nos campos, em ti eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei, Senhor. E ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê frutos, e não haja alimento nos campos, em ti eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei, Senhor. Em ti eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei, Senhor. Todo esse evangelho faz refletir de voltar e agradecer ao Senhor. Mesmo que você não veja a cura, mesmo que você não veja, mas você tem que confiar, você tem que acreditar que o choro ele dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista diz isso. O choro ele pode até durar a noite, mas a alegria do Senhor ela virá pela manhã. Creia nisso e já agradeça por este amanhã que virá. Como o salmista agradece a Deus mesmo não vendo o dia amanhecer, agradeça. Porque o choro, ele pode durar essa noite, mas a sua alegria, ela virá ao amanhecer. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Seu choro, levanta seu choro. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela
O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode cantar isso? Em ti eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei, Senhor. Em ti eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei em ti, Senhor. Creio em Deus, Pai.